Bom, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Antes de mais nada, queria agradecê-los, até mesmo antes da própria casa, porque não adianta nada a gente ter um espaço e não ter quem entrar. Então, a Casa de Cultura do Parque, ela é muito rica, muito generosa em nos oferecer essa oportunidade de partilha, de uma ampliação da curiosidade de vocês, muitas vezes aí pela arte, pela literatura e sobre o próprio autoconhecimento. Esse livro, por exemplo, fala sobre educação. Alguns de vocês vão prestar os vestibulares ou já estão prestando. Outros de vocês serão reféns, assim como eu, da educação para sempre, porque ela é um caminho que a gente começa e não termina. Então, queria agradecê-los por terem vindo, por essa oportunidade de partilha e, antes de mais nada, dizer que eu gostaria que a gente fizesse uma troca, que eu não tenho pretensão de trazer todas as respostas ou spoilers, né, do vestibular, porque eu ainda não tive acesso, mas pode ter certeza que a gente vai prever ali algumas coisas que poderão aparecer nessa prova. Bom, vamos ver se esse slide volta. Boa. Eu acho interessante começar essa aula só me apresentando brevemente e ressaltando por que a gente coloca, às vezes, letra minúscula em algumas produções artísticas. Vocês já viram pessoas que colocam os seus nomes, todas as letras com letra minúscula? O que isso significa? Uma espécie de despersonalização, uma ideia de que a gente se coloca de um lugar hierárquico, igualitário para falar? Mas eu acho que seria ousado da minha parte, na aula de hoje especialmente, colocar com letra maiúscula Paloma Oliveira. Porque essa é uma obra que fala justamente da possibilidade das mulheres serem vistas. E mais do que isso, um grande orgulho, né, de muitas coisas que eu poderia falar sobre mim, é que eu sou professora. Então, entender a educação como um ato de resistência, como um ato de expansão de conhecimento, socialização e, sobretudo, a educação como ferramenta política para que a gente se torne cidadão crítico, ativo, é um lugar muito potente. Então eu me orgulho muito. Não sei o que vocês vão testar aí nos vestibulares. Eu vi ali algumas pessoas, né, falando de psicologia, mas eu sempre faço esse convite. A gente precisa de gente inteligente, gente engajada, gente boa em todos os setores. Mesmo aqueles que oferecem menor prestígio social, como é esse que muitas vezes eu me enquadro, né, da educação. Então, queria aí me apresentar. Sou professora há algum tempo. Hoje eu trabalho com as séries, né, da educação básica e pré-vestibulares, e estou aí como amante da literatura há um pouco mais de tempo, né, do que eu estou aí na profissão. Então espero que a gente possa dividir um pouquinho dessas histórias. Queria começar aqui perguntando se vocês leram o livro do qual a gente vai falar hoje, da Nízia Floresta. E queria perguntar para o pessoal se esse controle está funcionando. Acho que... Enquanto a gente pega e faz esse ajuste aqui no passador de slide, queria apresentar o livro fisicamente para vocês, também contar um pouquinho do meu objetivo dessa aula. Como a gente tem um tempo, muitas vezes, né, valioso, mas breve, minha pretensão não é ler o livro integralmente com vocês, mas trazer pílulas para que a gente consiga, quando se deparar com essa leitura no momento individual, poder ampliar tudo que a gente está lendo e, mais do que isso, criar talvez interesse em vocês para ler um livro que pode ter uma linguagem desafiadora, que pode ter ali mensagens complexas. Então, o meu objetivo principal aqui não é fazer toda essa leitura integral, mas facilitar alguns olhares que podem, né, a partir dos conhecimentos de vocês também, promover uma leitura crítica muito mais ampla e valiosa. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo? Muito obrigada. Dificuldades técnicas. Não, faz parte.
Bom, pessoal, então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a Nísia Floresta, essa autora que, na verdade, não se chama Nísia. Alguém, por curiosidade, já ouviu falar? Como é o nome dela? Dionísia Gonçalves Pinto. Por que, então, Dionísia Gonçalves Pinto precisou ser chamada de Nísia Floresta? Então, essa é uma primeira pergunta que eu gostaria que vocês começassem a pensar para daqui a pouco a gente conversar. Esse livro é um livro com muita informação, mas às vezes muita informação desafiadora, porque a linguagem de 1800 é muito diferente da nossa. E eu ouso a dizer que mesmo em 2025 nós temos muitas formas de falar diferente na nossa sociedade, por isso, às vezes a literatura nos afasta, porque a gente começa a ler, a gente começa a estudar, a gente começa a se interessar, mas nem sempre tudo é claro. Por isso, uma coisa interessante para a gente sempre comentar no momento de partilha sobre literatura. Usem e abusem de post-its e lápis nos livros de vocês, porque a gente não tem todos os vocabulários aí no bolso, mas às vezes saber o que aquela frase está dizendo pode ser muito significativo. Para falar um pouquinho de 1800, século XIX, vocês acham que as mulheres eram vistas? Na verdade, elas eram, né? Quem ia ficar com as crianças? Ah, quem ia cuidar da casa? Ah, quem era muitas vezes o objeto de desejo sexual dos homens? Ah, então a mulher, na verdade, ela era vista assim. Ela era vista, ela era desejada, ela era criticada, e por isso a gente não pode esquecer como que essa virada de papel foi importante para começar na literatura. Então eu gostaria até de fazer uma provocação com vocês sobre um aspecto um pouco mais conceitual. Vocês já ouviram a expressão literatura antirracista? Sim. A literatura antirracista ela é muitas vezes definida como uma literatura que rompe padrões. Esses padrões relacionados, né, a perspectivas aí raciais, eles geram até controvérsias no ambiente lá da faculdade. Então eu lembro que eu estava na faculdade e aí o pessoal começou a dizer, peraí, esse livro aqui do Machado de Assis, ele é antirracista ou não? E essa fábula que conta a história de uma borboleta que não tem nada de engajamento social, nada sobre embranquecimento, nada sobre qualquer traço de crítica, será que esse livro, escrito por um autor negro que não tem pretensão de discutir o racismo, ele também pode ser visto como uma literatura antirracista? Então eu faço essa pergunta para vocês nesse início, para que a gente possa ir para o gênero. Vocês acham que um autor negro, ao escrever um livro que nada tem como pretensão criar a discussão social, racial, ele pode ser considerado como antirracista? Sim ou não? Acho que não. Por quê? Assim, não necessariamente a pessoa, mas tipo, o livro dele não tem o intuito de ser, não tem o intuito de passar essa mensagem. Então, o livro não. Essa produção artística não. Interessante, então, para partilhar para vocês, que talvez não tenham a escutado, ela comenta que a posição dela é: o livro não necessariamente é antirracista se ele não tem pretensão de discutir pautas raciais. Mas eu faria uma provocação contrária, o que não significa que é a certa. Mas a provocação contrária é que, historicamente, os negros não escreviam livros. Então isso é ser antirracista independentemente dos olhares de engajamento social, porque a gente não tira a nossa vivência para escrever alguma coisa. Ah, mas é a borboletinha, é verdade, mas e os sentimentos da borboletinha? De onde será que eles vieram? Então a nossa identidade ela é muito significativa. Por que eu quis começar falando sobre isso? Porque às vezes a gente vai estudar alguns críticos, né? Principalmente aí pensando em vestibular, FUVEST, e tem um rapaz muito interessante do YouTube que analisa os livros, que comenta, pessoal, não se enganem, a Nísia Floresta, ela traz sim pautas sobre gênero muito pioneiras, mas a gente não pode dizer que ela é feminista. Então eu volto agora para a pergunta. Vocês acham que um livro como esse, que traz o lugar da mulher em vários, né, setores de prestígio, a imprensa, a literatura, o lugar da educação, que é a proposta temática do livro, eu posso dizer que Nísia Floresta, de alguma forma, era feminista?
Sim. Então a gente vai perceber na leitura do livro que existem contradições, que existe um olhar ainda um pouco sexista, que existe um lugar ainda um pouco racista, mesmo que ela se proponha a discutir o contrário, porque ela é fruto do século XIX. Então imagina nós, que com tanta informação estamos aí o tempo todo tentando nos desconstruir, já é difícil. Às vezes a gente ri de umas coisas que, nossa, por que eu tô rindo disso? Às vezes a gente replica piadas, né, comentários que fazem sentido para quem, quando. Então vale a pena também passar um pouquinho de pano para Anísia Floresta quando vocês estiverem lendo, porque ela é um fruto do século XIX. Acho que isso é importante para a gente começar a discutir. Então, precursora do pensamento feminista e social brasileiro, um presente para a nossa literatura, um presente para a nossa educação. Antes de passar especificamente sobre essa obra, queria perguntar um pouco de atualidades para vocês. Vocês já ouviram falar da Malala? Sim. Quem é a Malala? Ela é uma ativista que sofreu um tiro quando Isso. estava na escola, quase morreu, aí foi morar no Reino Unido. Legal demais. Então, vocês estão por dentro. Uma grande ativista que levou um tiro lutando pela inclusão da educação. Poxa, eu acabei de falar para vocês que a gente está analisando o século XIX, mas esses acontecimentos acontecem, né? Perdão pela repetição, mas eles estão aí o tempo todo até hoje. Por quê, gente? O que está acontecendo para a gente manter os erros do passado? Então, uma pergunta, se eu pudesse falar, vamos fazer uma redação aqui agora, ao vivo? Como os erros do passado contribuem para a reprodução de elementos negativos do presente? Será que a gente não é como a criança que encosta lá, leva o choque e lembra que vai dar choque? Por que a gente está pedindo por guerra de novo? Por que a gente está pedindo de novo para a mulher seguir certos padrões? Então esse livro, diferente de muitos dessa lista aí da FUVEST, ele é um convite ousado a uma transgressão, a uma ruptura de lugar que a gente acha que era antigo, mas trazendo aí a Malala a gente percebe que se mantém. Bom, sem problema. Você me dá uma força? Sim. Obrigada. Professora, mas com todos os problemas que nós temos hoje, já está avançando bem, né? Porque antigamente essa chance nós nem tínhamos de estar aqui, né? É verdade, obrigada pela sua fala. A gente tem uma fala aí muito legal, né? Apesar de todos os desafios, a gente precisa reconhecer esses avanços. E mais do que isso, precisa divulgá-los. Então, em breve, né, ao longo aí da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre o papel da representatividade, de ter pessoas aqui em congressos, em mídia, ocupando esses lugares do microfone. Isso é muito simbólico, então a gente tem que reconhecer de verdade. Você está certíssima, arrasou. Bom, vamos colocar um pouquinho de contexto histórico. Meninos e meninas, uma dica, se vocês estiverem lendo um livro, estiverem assistindo a algum filme, por favor, saiam desse lugar do eu quero chegar à Disney e me surpreender. Vale a pena um spoiler, vale a pena pesquisar um pouquinho sobre o contexto dessa obra. Porque imagina a gente ver lá Black Mirror, uma série da Netflix que fala de um mundo que nem existe. Se eu sou uma criança, um adolescente, né, tenho ali 12 anos, eu vou me assustar, eu não vou dormir. Nossa, mas os robôs vão dominar tudo. Mas se você contar para ela que ainda não chegou a esse ponto, talvez ela entenda que aquilo é um contexto diferente. Se eu mostrar, por exemplo, documentários, né, como o da Daniela Arbex, o Holocausto Brasileiro, que tratava de Barbacena, o Hospital Psiquiátrico de Belo Horizonte, de Barbacena, né, Belo Horizonte, é onde eu estava, e ele vai contar muito sobre essa história de como as doenças mentais, como as pessoas eram negligenciadas e simplesmente jogadas a esse espaço por trás, né, desse pano de fundo de tratamento. Então, quando a gente pensa em analisar um livro, eu os convido a procurar um pouco de spoiler, porque isso é muito significativo para a gente tentar entender quem é aquela pessoa que está falando aquilo, beleza? Então, passando um pouquinho pela história, queria comentar aí com vocês sobre essa década de 1850, no Segundo Reinado.
Segundo reinado, como vocês sabem, era uma época marcada por homens no poder. E quando a gente tem aí homens no poder, a gente pode chamar isso de sociedade patriarcal, porque às vezes a gente ouve muito, né, sobre isso, né, o patriarcado, patriarcal, um sistema estrutural, mas o que significa estrutural? O que é um preconceito estrutural? Enraizado. O que é que estrutura? É algo que historicamente foi construído. Legal, então se a gente pensa em estrutura como pilar, eu poderia olhar aqui para esse espaço da sala, eu vejo estrutura como a formação sociocultural do país. Mas eu diria mais, eu diria que o preconceito relacionado a gênero, a raça, ele não é só estrutural, ele é sistêmico. Porque a gente está construindo, a gente faz a manutenção daquela engrenagem. Tem pessoas sendo negligentes nas políticas públicas, fazendo isso acontecer até hoje. Então é interessante a gente pensar como que é uma intencionalidade, por exemplo, ao não debater esses temas, manter essa estrutura. Beleza? Então, sociedade patriarcal, uma estrutura social rígida baseada na hierarquia de gênero e raça. Não dá para tirar raça dessa discussão, apesar de não ser o grande foco, porque apesar de a gente estar lutando pela luta das mulheres na entrada, no acesso à escola, ao meio acadêmico, científico, não são todas as mulheres. A gente está falando de uma elite branca. Então isso é interessante também, né? Os desafios mesmo entre as bolhas. Abolicionismo e questão indígena, então isso é muito forte. A Anísia critica a escravidão e o tratamento dado aos povos originários. O que seria civil, ser civilizado? Paloma é uma pessoa civilizada. Será? O que é ser civilizado? Então, é que a nossa questão de civilizado vem muito de uma Europa colonial. E isso é o problema, porque se for assim, a gente começa a ter o preconceito contra nossos povos originários de que eles não eram civilizados. Só que a gente tem que pensar, não, a gente foi colonizado. Então a ideia que a gente tem como civil é muito diferente. Muito interessante sua perspectiva. Essa polissemia, esse multissentido, né, do peraí, o que é ser civil? Então, quando a gente pensa em instituição social, ou seja, nos grandes responsáveis que assinam pelos problemas do país, eu destaco a mídia, eu destaco a escola, eu destaco a igreja, eu destaco a família, eu destaco o governo, eu destaco a sociedade civil organizada. Então, sociedade civil, pensando na conotação do dia a dia, ela está muito relacionada a ser pertencente ao espaço, a ter direitos e deveres hoje. Por isso, sob essa perspectiva, quando a gente trata dos povos originários, a gente percebe que eles são excluídos dessa participação social ativa e efetiva da sociedade. Por isso é interessante fazer essa comparação, como que colocar os povos tradicionais na escola, as mulheres dos povos originários na escola, também é um ato de civilização sob essa perspectiva da cidadania e não da colonização. Também pode falar que a civilização, né, você está falando da civil, é quando todos forem iguais, né? Nós não somos um melhor que outros, né? Perfeito. Então, nós temos que ter uma igualitária para todos nós. Perfeito. Posso fazer uma colocação? Com certeza. Acho interessante que nossos povos originários, se a gente pensar, em muitas questões eles eram muito mais civis do que nós. Porque eles viviam em comunidades, realmente tinha questão de poder dentro também, a gente só tinha questões de poder, mas não era tão discrepante igual hoje. Então, eu acho interessante isso. Claro, eu sei que comunidades guerreavam entre si, mas até nisso tinha uma igualdade, que eles viam que era homem contra homem e não tinha poder bélico por trás, poder econômico por trás. Então, até nessa questão eu acho interessante pensar. Com certeza. Gostaria de trazer até a liberdade, né, desse espaço. Que gostoso que vocês estão aqui construindo a aula comigo. Para ampliar, vi que tem gente aí com canetinha, com papel. Então, se quiserem anotar sobre isso, que a nossa amiga comentou, sobre esse paradoxo de quem é mais civil, né, os povos originários ou nós, que estamos aqui, né, nessa selva de pedra. Tem um cara muito legal que fala sobre isso, que é o Ailton Krenak. O Ailton Krenak, ativista indígena, ele vai ter aí alguns livros, né, e um deles, do qual eu gosto muito, é A Vida Não É Útil, que a gente fala exatamente disso. Vocês ficam aí, trabalhando para poder pagar um Outback, trabalhando para ir no churrasco.
Mas vai chegar uma hora que vocês estão trabalhando, e para ganhar dinheiro, desmatando, que quem tiver dinheiro não vai ter o que comer. Porque a gente não vai ter como comprar. Então é interessante pensar nessa perspectiva utilitária. Por isso um projeto de Nízia, ao denunciar qual era o lugar da mulher. Ela era útil dentro de casa. Ela era útil sem a capacidade de questionar. Ela era útil sem a capacidade de se pronunciar. Então, sob essa perspectiva, que até o Bauman, sociólogo polonês, traz ali, né, na modernidade líquida, as pessoas começam a ser vistas assim como nós vemos os objetos. Ah, mas a minha avó tinha uma máquina de lavar que, nossa, 12 anos. Mas eu tenho certeza que você não vai chegar a esse período com a sua máquina. A gente compra um celular em 3 anos, a gente está querendo trocar, mesmo que ele funcione. E isso acontece também com as relações. Vou aproveitar aqui que tem várias pessoas, né, que talvez conheçam aquela música Thank You, Next, da Ariana Grande, né, ou várias que a gente poderia citar aqui, da Ludmilla, da Anitta. Então, a gente está nessa geração, né, de peraí, eu tenho, eu passo. Ah, me deu dor de cabeça, eu passo. E isso é importante, porque se as mulheres continuarem sendo vistas a partir dessa perspectiva utilitária e não humanizada, livros como esse continuarão sendo escritos daqui a 100 anos. Então, legal essa reflexão sobre como que a gente se vê e como que a gente quer ser vista. Bom, falando da educação formal, o que a gente já sabe no contexto aí do Segundo Reinado, ela era extremamente restrita, de baixa qualidade, sobretudo para as mulheres. Pode passar, por favor? E aí vamos tentar entender esse título, Opúsculo Humanitário. Opúsculo traz essa ideia de uma pequena obra que vai denunciar algo. Humanitário porque esse é um documento de denúncia, eu diria até que ele poderia ser visto como um manifesto e não um livro com 62 ensaios, porque ele está o tempo todo gritando, ele está o tempo todo denunciando. E esse lugar do discurso, o que é o discurso? E aí eu vou explicar, vou, né, pedir licença para vocês para dar uma habladinha, né, que a gente gosta com o microfone na mão. Vocês já ouviram muito, com certeza, a ideia de discurso, né? Discurso de ódio, discurso racista. O que é discurso, gente? A fala da pessoa. Quase. Discurso, a fala da pessoa, quando a gente está no parabéns, né? Parabéns para, vai, discurso. Aí é a fala da pessoa. Mas quando a gente traz essa palavra discurso aplicada, né? Nossa, que discurso problemático, nossa, que discurso pejorativo. Eu queria explicar para vocês de um jeito bem didático, talvez um pouco bobo, se a gente pode dizer assim, o que é o discurso. Imagina a Paloma saindo do planeta Terra, e aí a gente já ouviu falar, né, na época da escola, a tal da camada de ozônio, que é um gás que fica assim, né, perto da Terra. Então eu queria convidá-los a pensar no discurso como essa camada de ozônio por trás de tudo que eu falo. Algum tempo atrás, a gente teve ali, na história do Brasil, a saída de uma ex-presidente do poder. Quando houve a saída da Dilma, 2 notícias foram publicadas. Ela sofreu um impeachment, ela sofreu um golpe. Paloma, qual é a sua opinião? Hoje não importa, se vocês quiserem tomar um café comigo, vai ser um prazer. Mas o importante é que a gente está noticiando o mesmo fato, sob diferentes perspectivas, apenas pelo uso de uma palavra diferente. Então comecem a entender o que é o discurso. Quando a gente escolhe o que falar, quando a gente escolhe a cor, quando a gente escolhe a palavra, o tom de voz, o lugar em que a gente está falando, a gente está o tempo todo manipulando essa camada de ozônio do discurso, que às vezes é alinhada à nossa intencionalidade. Às vezes é um fruto do nosso pensamento preconceituoso, né, e já construído, e a gente fala sem pensar muito, certo? Pode dizer. Estou pensando aqui, o pessoal fala muito hoje nas redes sociais, discurso de ódio. Eu nem tenho rede social, porque eu não gosto, eu acho terrível. E aquela coisa que vai um pondo contra o outro, que o outro é pior, que o outro é assim, que o outro é assado. Ou seja, sempre trazendo a pessoa para baixo, né? Ou deixando ela horrorosa. Eu gostaria que, se você pudesse dar uma pautinha aí em cima disso. Claro, será um prazer. A gente recebeu aqui uma pergunta pedindo um comentário sobre esses exemplos, né? O que é o discurso de ódio, sobretudo nas redes sociais.
O discurso de ódio nas redes sociais, se a gente considerar isso da camada de ozônio, das intencionalidades, é uma série de palavras que podem vir de forma estruturada a partir de uma pessoa com terno ou camiseta branca falando e fazendo um grande vídeo, ou pode vir a partir de memes, a partir de comentários, a partir de hates, que seriam, né, essas publicações que a gente o tempo todo faz em redes sociais, com a única finalidade, talvez, de ofender ou de nos posicionarmos de uma maneira pouco ética, pouco consciente. Acho que é interessante a gente falar sobre isso. E aí eu vou citar, para quem está aí com um caderninho, um nome talvez difícil de escrever, que é o Guy Debord, G-U-Y-D-E-B-O-R-D, que é um cara francês muito interessante que escreveu um livro, 100 anos atrás, chamado, né, melhor dizendo, A Sociedade do Espetáculo. Gente, Sociedade do Espetáculo é muito legal, porque a gente nem tinha rede social na época que esse cara escreveu isso. Só que ele começou a perceber que estava todo mundo querendo falar. E ele começou a perceber que como a gente estava ali reivindicando por muitas pautas, década de 50, então eu vejo ali a industrialização no Brasil, eu vejo a mulher saindo, né, e vendo outras possibilidades. Então, quando eu tenho a Sociedade do Espetáculo, que foi analisada por esse filósofo francês, a gente percebe algo em comum com essa sua pergunta do discurso de ódio. Porque ele tinha uma tese de que as pessoas estavam mais preocupadas com aquilo que chamasse atenção. Na história, para bons entendedores, ou para aqueles que lembram do professor contando fofoca de história, o pão e circo. Como a gente dava entretenimento para as pessoas para que elas esquecessem de nos criticar. E aí, quando a gente pensa no discurso de ódio, no Guy Debord, na Sociedade do Espetáculo, eu relembro também um cenário político recente, que foi a cadeirada do Datena. Para quem não sabe, a gente teve ali um debate dos candidatos de São Paulo, e no meio desse debate, um dos candidatos pegou uma cadeira e colocou contra outro candidato. Paloma, qual é a sua opinião? Não importa, mas o fato é, quantos de nós foram procurar as cartilhas dos candidatos para ver os seus projetos? Eu tenho certeza, desculpem pela ousadia da sinceridade, que quase ninguém. Mas eu tenho certeza de que muitos de vocês dividiram com os outros colegas das redes sociais os memes da cadeirada, os vídeos da cadeirada e outras coisas mais. Então, até hoje, a gente está preocupada com o boom. Vocês aí tem uma galera mais jovem que com certeza estava na escola, né, ou ainda tá. Pessoal, briga de educação física. Vocês vão separar ou vocês vão filmar? Não me respondam. Vamos fingir que vocês são diferentes. Mas legal a gente pensar sobre isso, né? Bom, falando um pouquinho do gênero, entrando um pouco num papo mais cabeça da literatura. Que gênero é esse do Opúsculo Humanitário? Eu posso dizer que ele é um romance, eu posso dizer que ele é uma autobiografia. Como é que vocês avaliam isso? Ah, interessante. Experiência já se aproxima mais. Então, pensando nisso, a gente costuma dizer que eles são artigos, pequenos ensaios, são textos estruturados do ponto de vista argumentativo. O que é uma lógica argumentativa? O que diferencia uma opinião de um argumento? Paloma acha muita coisa. Modéstia à parte, eu acho que eu sou muito inteligente. Mas a Paloma não é nada, porque ela ainda não é vista. Agora, quando eu coloco a opinião da Paloma relacionada a alguém que já é, como eu trouxe várias referências aí nesse início de aula, eu trago aquela opinião que é ideia parecida com a da outra pessoa para um lugar de legitimidade. Então é interessante a gente ver o ensaio sob esse ponto de vista. Não é só a opinião dela, porque ela está o tempo todo relacionando elementos da França, da Europa, as questões históricas, citações, pessoas de autoridade. Então isso eleva o meu lugar de opinião para um lugar de fundamentação. Gente, tudo bem até aqui? Tudo bem? Beleza. Bom, para mostrar um pouquinho aí para vocês, de vermelho, um trecho aí da obra Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados. Governo, que vos dizeis liberal. Onde está a doação mais importante dessa civilização, desse liberalismo? Do que ela está falando quando ela diz doação? Isso. Perfeito. Se a gente é libertário, se a gente é civilizado, quem?
exatamente. Parece que não todos. Por isso, inclusive, a partir de pontuações expressivas, o que são pontuações expressivas? Reticências, interrogação, travessão com aquele sentido, né, de aposto explicativo, que é o plus. É um comentáriozinho irônico que você coloca no final da frase. Então, essas pontuações, elas demarcam o tom de ensaio / manifesto. É um grito. Eu não quero só falar sobre o tema, eu quero falar de uma forma engajada. É uma estranheza para aquela época, até porque a gente nem era vista. Então, como assim, além de ser vista, ela ainda não pisa em ovos? Que ousada, que transgressora essa mulher, né? Então, muito interessante a sua perspectiva. Obrigada. Tete, você pode passar, por favor? Bom, falando um pouquinho aí do eixo temático central da obra, convido vocês a tentar entender o que é essa palavra emancipação. O que é ser emancipado? Direitos iguais para os outras sociedades, então incluir outra parcela da sociedade geral para o mesmo nível dos direitos. Gostei. A gente tem aí a possibilidade de ver a igualdade, né? Esse processo de isonomia entre direitos. Agora, se a gente pensar assim, emancipação. Paloma, quando foi adolescente, quis sair de casa muitas vezes. Porque tinha uma irmã gêmea, né? Aí brigava, eu vou embora. Queria ser emancipada. Mas sabe o que eu percebi? Eu percebi que não tinha como ser emancipada e ser uma criança, uma adolescente que vai morar sozinha depois de brigar com os pais, se essa liberdade, essa emancipação não fosse condicionada à estrutura e recursos. Porque meu pai brincava comigo, pode sair, só que se você sair, você não volta. E aí, hora que eu estava com a minha mochilinha pronta, estou saindo, me emancipando como mulher, aos 9 anos. Aí eu lembrei que, mas gente, amanhã tem que levar cartolina. Como que eu vou comprar? Eu até sei ir para a escola, mas e aí? Então, do que adianta a gente ficar falando sobre a emancipação do povo brasileiro, sobre a emancipação na época da escravatura, sobre a emancipação feminina, se a gente ainda está muito moldado pela escola e pela mídia sobre o que é certo, sobre o que é válido? Então, convido vocês rapidamente, para quem estiver com o livro, a abrir aqui na página 50, rapidinho. E a gente vai ler o segundo parágrafo, tá? Bem rapidinho, só para a gente pensar um pouco sobre isso. Não se adverte que a virtude e o saber são os únicos bens indefectíveis, que somente eles podem acompanhar o indivíduo através das vórtices morais que aluem os palácios e os mesmos tronos, reduzindo à miséria os mais orgulhosos senhores de opulentas fortunas. Muitos pais, no meio dessa opulência, nas cidades ou em suas fazendas e engenhos, onde alguns vivem à guisa de verdadeiros bachás, fazem alarde de rodear as suas filhas, cujo espírito deixam incompleto ócio do prestígio frívolo da grandeza material, grandeza que bem vezes lhe sufoca, até o sentimento de sua natureza, julgando-se de uma raça privilegiada superior a todos os seus semelhantes, sujeitos às eventualidades da fortuna. Então, quando a gente coloca aqui, muitas vezes lhe sufoca, é porque o tempo todo, mesmo que a gente tenha a noção da liberdade, essa liberdade é condicionada a metas. Paloma, você é professora. Onde você quer dar aula? Eu não posso responder para vocês. Mas eu tenho um desejo. Mas às vezes ele não se encontra com as condições de trabalho. Vocês entendem o que é o paradoxo da liberdade? O idoso, ele sai desse mundo que nos sufoca do trabalho. Ele consegue, né, muitas vezes descansar ou não. Mas essa liberdade dele, muitas vezes os deprime. Porque eles não têm companhia para ir lá ao centro, ver uma atividade.
porque eles não têm, às vezes, smartphone para pedir o Uber para fazer o que a gente está fazendo o tempo todo. Então pensem sobre isso. Professora, a Nízia também falava muito sobre a educação da mulher, né? Quando ela foi morar no Rio de Janeiro, que ela fez uma escola para mulheres, né? Ela foi diretora. Pois é. Foi diretora de um colégio. Lá, né, que ela ficou viúva, né? Perfeito. Interessante isso, né? Como que às vezes os nossos lugares de privilégio, eles nos obrigam a falar. E aí, aproveitando que essa é uma prosa do vestibular e não um monte de chat GPT falando e na página tal, então vou trazer aí para vocês, pensando no seu comentário, algo importante. Não, fica em paz. Tem uma expressão que é muito utilizada até por uma historiadora brasileira, que é a Djamila Ribeiro, que é o lugar de fala. O que é o lugar de fala? Marcelo Taz, que ela diz que o lugar de fala não é, por exemplo, no caso de uma mulher negra, né? Não é a legitimidade que eu tenho de falar sobre o racismo que eu sofro todo dia, né? E outras pessoas, por serem brancas, não poderem falar sobre esse assunto. Mas é entender que a gente não pode falar do mesmo ponto da régua. Perfeito. Para quem não ouviu, só partilhando aqui com palavras, né, diferentes, mas gostaria de falar as suas porque foram muito legais. A gente tem aí esse lugar de legitimação da experiência. Então, o lugar de fala é aquela experiência que não necessariamente é politizada. Às vezes eu estou no lugar de fala, mas, por exemplo, eu como mulher, isso não me impede de trazer padrões machistas. Mas eu tenho um lugar que é inquestionável, porque é o lugar da experiência. Só que eu trago uma provocação para vocês. Pessoal, se a gente conseguisse a oportunidade de deixar só as pessoas dos seus lugares de fala falando, o mundo seria perfeito. Talvez mais empático, talvez mais sensível. Mas onde estão os microfones? Em novembro, que está chegando aí agora, a gente começa a fazer vários trabalhos, né? Consciência negra, aquela coisa na escola. Paloma Branca falando sobre isso. Mas essa é a oportunidade de letramento. Porque muitas vezes eu estou dando aula para pessoas que serão os donos das grandes. Então eu preciso criar jovens que entendam esse lugar do empregador e do trabalhador. Que entendam esse lugar do que é ser mãe ou ser pai. Não dá para ficar só nisso. Então, voltando para a nossa obra, queria trazer aqui uma crítica à educação convencional. Então, essa crítica à educação convencional, ela está falando justamente sobre as mulheres receberem educação. O problema é, que currículo era o currículo das mulheres? Lavar, passar, cuidar, amar. Então, é interessante questionar o currículo o tempo todo. A proposta de Nízia defende uma educação mais ampla, em que os saberes científicos e acadêmicos sejam dados a nós também, poxa. Porque a gente precisa aprender a questionar e precisa aprender a construir, não só a reproduzir. O que não isenta a grandiosidade do que a gente aprende a fazer. Senão, o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres não seria nada, e ele é. As pessoas sempre falam assim, a fulana não trabalha, ela fica em casa, ela cuida da casa, como se cuidar da casa não fosse um trabalho. Exatamente, exatamente. Não tem férias, não tem reconhecimento. Perfeito. Então, essa histórica dupla jornada de trabalho é um ponto muito importante que persiste até hoje. Então, válido, né, a gente fazer esses diálogos pensando nessa obra. 2 trechos importantes aqui, para vocês também pegarem um gostinho do livro e não ficar aqui, né, na Paloma só falando. Pretende-se que a mulher seja apenas modesta, paciente e obediente. Qualidades, sem dúvida, respeitáveis, mas que nada valem sem o cultivo da inteligência. Gente, como é que a gente poderia interpretar isso nos dias atuais? Com o tempo correndo do jeito que está, né? Sem tempo para nada. Legal, a ideia de você é valorizado, o tempo é dinheiro, mas mais do que isso,
Vocês entendem que esses valores, que muitas vezes são do socioemocional, que são do comportamental, eles não são vistos como qualificação profissional? Então, o que adianta eu ser isso tudo se na hora de contratar, de ganhar um valor interessante no mercado de trabalho, isso não é visto, não é lembrado? Então, é interessante a gente pensar como que os saberes, eles não só são limitados ao empoderamento, mas à mudança de ascensão social. A mulher, ela tem que saber ciência também porque ela precisa entrar nesses lugares que vão lhes possibilitar, de fato, a mudança. Senão a gente fica num lugar de muita ingenuidade, né? A gente quer estudar. Aí tu chega lá na escola, ninguém quer estudar, né? Quer todo mundo bagunçar. Brincadeira. Mas pensar sobre isso, a gente quer estudar porque a gente precisa abrir portas. E algumas delas são burocráticas. Tem a ver com diploma, tem a ver com lugar de científico, tem a ver com os saberes formais. Eu acho que vai para além, né? Quando ela fala isso também, tem algumas autoras, tipo a Monique Wittig, quando ela vai falar sobre sexo, a heteronormatividade, ela fala em que ponto esse pensamento é realmente nosso. A gente quer ser modesta, a gente quer ser paciente, a gente quer ser obediente. Isso é algo nosso ou é algo implantado? É algo que nós somos ensinadas a ser. Por isso que ela fala da inteligência. É quando a gente começa a perceber essas coisas em que nós vivemos e ficamos, mas calma aí, desde quando essa é a minha opinião? Perfeito, muito legal sua fala. Inclusive sobre isso, como a gente reproduz, às vezes, desejos sem questionar. Vocês já se perguntaram por que vocês querem ir à Disney? Ah, duvido que eu sou criança anterior. A minha, por mais que hoje eu ame a Bahia, né, ou lugares que tem praia, eu não preciso sair, eu nunca nem saí do país, mas tem uma parte minha que queria ir pra Disney. Por quê? Por causa dos desenhos que você assistia quando criança. Porque a Disney, ela não é, pessoal, a grande montanha-russa, o grande sorvete, a grande pizza, o grande Mickey, não é só isso. A Disney, para o capitalismo, ela representa o sonho. Das pessoas, né? Mas eu vou fazer um comentário em off para vocês. Visitem o Carnaval de Salvador, é igual a Disney. Você fica assim numa rua e passa Ivete Sangalo, é muito legal. Mas, voltando para cá, a instrução é a base da verdadeira moral. Sem moral, que valor pode ter a civilização? Cuidado com essa pegadinha das palavras. Moral não é aquela moral, né, do senso comum. E aí, você tem a moral. A gente está falando aí de outra moral, a gente está falando de saberes sociais, culturais. Teté. Bom, algumas críticas sociais aí que aparecem em vários desses ensaios são críticas a grupos específicos. Então a gente começa falando da crítica aos homens. Os homens gozarem dos privilégios da instrução e da liberdade de ação e as mulheres se negarem esse direito? Não haverá verdadeira justiça. Vocês sabiam que hoje na nossa Constituição Federal de 1988 nós temos no artigo 5º a isonomia, todos são iguais perante a lei, sem haver distinção de qualquer natureza relacionada a gênero, raça ou etnia? Não, Mas isso existe para quem? só no papel. Cidadão de papel, lembra? Cidadão de Papel, livro do Gilberto de Menstein, jornalista brasileiro. Vocês podem jogar a referência aqui, que aqui, ó, a gente fala sobre todas. Se quiserem anotar aí essa referência que ela trouxe, é um cara muito interessante até para usar na redação. Um jornalista brasileiro chamado Gilberto de Menstein, D-I-M-E-N-S-T-E-I-N, e ele vai falar aí desse cidadão de papel. Como que a nossa Constituição avançou muito, e é importante que a gente reconheça os avanços até para lutar pela melhoria e garantia deles. Mas os nossos direitos ainda estão muito presos ao papel. Falta fiscalização, falta execução, falta inclusão. Pensando em outro ponto que a gente vê aí no livro como algo forte, é a condenação à escravidão. A autora era abolicionista e criticava veementemente, ou seja, com muita força, a prática da escravidão. E aí tem um trecho muito interessante, né? O Brasil foi envolvido no tenebroso manto da escravidão. Gente, o que é manto? Algo que cobre. O manto, ele cobre para quê?
para esconder e proteger. Gostei. Eu gosto mais do proteger do que esconder. Apesar de o esconder ser mais coerente do ponto de vista da crítica, proteger. Vocês acham que as mulheres eram cobertas com os mantos para serem protegidas? Eu acho que sim. Protegidas do senso crítico, protegidas dos lugares de acesso, protegidas de direitos, que é a falsa sensação de proteção. E aí, quando a gente fala aqui do manto da escravidão, é porque é algo, até pensando em semiótica, em símbolo, em cores, manto é um pano escuro, é algo que tampa. E se eu perguntasse para vocês aqui hoje, vocês são preconceituosos? Ninguém vai dizer que sim. Vocês estão falando que sim, porque a câmera tá virada para mim, eu tenho certeza. Eu mesma vou dizer que eu não sou. Mas será? Então a gente tem ali, né, muitas vezes um apagamento dos problemas que existem. E a Nízia traz isso o tempo todo. Peraí, gente, vocês não estão vendo o que está acontecendo com as mulheres? Vocês não estão vendo o que está acontecendo com essa sensação de que qualidade de vida, eu sou ociosa, eu não preciso ir trabalhar, eu não preciso ir estudar, que legal, que sonho. Tem até a intertextualidade, né, daqueles traps de hoje em dia, tem mulher que não depende de homem, problema delas, que é essa alusão do eu quero depender de homem, eu quero ser bancada, por que não? Mas, pensando, né, nessa brincadeira, mulher troféu, esposa troféu, né, esposa troféu. Então, interessante a gente pensar sobre essas brincadeiras, né, dos dia a dia que surgem em relação a isso. Paloma, voltando um pouquinho naquele ponto que você disse, que a gente não tem como fazer uma leitura crítica do mundo a partir do outro, mas a partir de si. Quando você diz que a Nízia ela condena a escravidão, quando eu li o livro, eu fiquei incomodada com algumas passagens em que ela, por exemplo, condena, né, a educação domiciliar por conta de conviver com as escravas. Então, desse ponto de vista, né, desse lugar que eu estou falando, me senti muito incomodada e até um viés racista. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Com certeza. Só para dividir com vocês que estão acompanhando aí, a gente falou um pouco sobre essa crítica, né, às estruturas raciais, mas é um paradoxo, porque na obra de Nízia, como a gente começou a falar no início da aula, ela é fruto do século XIX, ela é uma mulher branca, ela não foi diretora de uma escola porque ela era negra. Esse lugar jamais seria ocupado. Então, pensando nisso, vou te convidar a esperar 10 minutinhos, porque a gente vai falar desse ponto com um pouco mais de riqueza, com uma imagem. Mas só para trazer, né, um pouco dessa discussão, como a gente tem aí um livro que ainda é muito vítima, né, dessa linguagem, dessa mentalidade, se a gente pode chamar assim, vítima, existe sim uma reprodução de um olhar que é bastante preconceituoso, porque quando ela fala, peraí, mas por que as mulheres estão lá ociosas, né, cuidando das crianças, e as crianças estão lá com as mulheres negras? É como se as mulheres negras não tivessem nada a ensinar, e a escola sim. Então, por mais que a gente entenda essa diferença do currículo formal versus ensinamentos de cuidado ou de outras coisas mais, por trás, se a gente parar para pensar, tem esse lugar, né, peraí, como assim? Elas estão não aprendendo nada, estando lá convivendo com elas. Então, ela também reduz as mulheres negras, nesse tipo de exemplo, a pessoas que só servem para servir. Então, sim, concordo com você, sob essa perspectiva, há um olhar violento da Nízia sobre aquilo próprio que ela combate. Mas vamos tentar entender sob essa perspectiva os desafios da formação, do lugar de fala de alguém branca dessa época, tá? Muito legal sua contribuição. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ela, tá? Bom, questão indígena. Então, falando aí da opressão dos povos originários, indígena do Brasil. O que sois vós? Selvagens? Os bens seus já não gozais. Civilizados? Não. Vossos tiranos. O que é tirania? Ah, então, essa ideia até da animalização do indígena, esse ser selvagem, esse ser que caça. Mas e as mulheres? Eu quero ser vista como alguém que caça, como uma leoa, como, né, esse animal de poder, esse lugar, mas e a estratégia por trás do caçador?
porque senão a gente fica uma criança de 2 anos tendo a crise da birra, né? Ela dá soco pra tudo quanto é lugar. Então existe um pensamento por trás também da caça, do momento, e isso não é valorizado. Por favor. Bom, falar um pouquinho aí desse papel da literatura, começando de baixo para cima. Pessoal, a literatura e a imprensa eram objetos de voz. Então é interessante a gente, inclusive, refletir sobre a linguagem do livro. Vocês acharam a linguagem, a escolha vocabular, fácil ou complexa? Eu acho bem complexa. E olha que eu sou uma curiosa das letras, né, se eu posso dizer assim, me encanta, né, essa diversidade de vocabulário. Mas é bem inacessível, né? Quando a gente pensa, vamos falar sobre isso, vamos partilhar desse tema com outras mulheres para a gente se empoderar, para a gente crescer com outros homens, para que eles entendam o seu lugar também de reflexão. Esse livro é um pouco opressor desse ponto de vista. Então, é interessante a gente questionar também o porquê de esse livro ser escrito dessa forma e não de uma forma rasgada. Ele não seria publicado. Para publicar o jeito que ela colocou, né? Exatamente. Então, como é que a gente falava sobre traição numa época em que o Machado de Assis não poderia falar sobre traição? Trazendo metáforas. Como é que a gente poderia falar que a mulher, na verdade, é mau caráter? Ela é prostituta, dizendo, Marcela, meu grande amor, você que me amou durante 10 dias e 10 mil contos de réis. Espera aí, como assim? Então, fazendo uma brincadeira, né, usando ali uma citação não literal, o Machado de Assis fala que ela amou durante X contos de réis. Mas se eu fosse fazer agora, ao vivo, uma mensagem no meu celular que tem corretor, a palavra durante, ela não gera semanticamente a palavra dinheiro. Ela gera uma informação de tempo. Eu tive uma aula durante 3 meses, eu tive um curso durante... Então, a literatura, ela vem, às vezes, desse lugar até das metáforas. Esse é um livro com muita metáfora, né? É prostituta, no caso, seria ela que se vendia, né? Pois é, às vezes a pessoa se vende porque ela não tem outra solução, né? Não tá aqui defendendo, nem acusando ninguém, cada um que sabe da sua situação, né? Não, perfeito, eu também não. Eu tô só citando como que a literatura trouxe essa temática, tá? Pra poder escrever. Com certeza, né? Então, é legal a gente pensar nesse lugar, como que a literatura muitas vezes tinha que ir para esse lugar de estética rebuscada. A arte hoje em dia, gente, vocês acham que a arte é acessível para todos nós? Quantos de nós temos a oportunidade de irmos ao MASP, a casas como essa, e muitas vezes nos sentimos pressionados por, inclusive, estar. E qual é a pressão? Será que eu devia estar com a mão no queixo, contemplando essa arte? Será que eu devia estar com um papel e um caderninho, falando o que eu tô vendo? Será que eu devia entender algo a mais do que o que eu tô gostando de ver? Será que gostar de uma coisa e não saber falar por quê me tira do lugar de não gostei? Então, legal a gente pensar nesse livro como um desafio, mas um desafio justificado por talvez o lugar de visibilidade. Se não fosse assim, essa discussão nem estaria publicada. Então, os desafios aí, né, para vocês que são jovens, como tornar acessível as discussões, como trazer referências, mas usar um chinelo na praia, um salto na formatura, não precisa usar os dois o tempo todo, senão a gente entra nessa arrogância da linguagem, né, nessa arrogância dos saberes. Então, é interessante pensar nesse lugar. Regra, mulher, como a gente falou até agora, não tinha visibilidade em lugares de poder. Desafio, se a gente não tinha visibilidade em lugar de poder, a nossa escrita era limitada ao entretenimento. Era uma escrita lúdica, era uma opinião sobre o cuidado, sobre... Então, vale a gente voltar ao início da nossa aula, do nosso encontro. Eu posso dizer que Nízia, apesar de ter falas violentas do ponto racial, limitadas do ponto de vista feminista, posso dizer que sim, ela é transgressora? Sim, porque esse lugar não era ocupado, não era para ser. Então a gente tem aí
um ponto muito importante de pioneirismo, de visibilidade, de representatividade, de empoderamento. Ô, professora, tem uma mulher que se parece com ela aqui no Brasil. Quem? Eu acho que Gonzaga. Legal essas referências, Chiquinha Gonzaga parecida com ela. Bom, então pensando aqui na alternativa, lembra que no início da aula eu falei que o nome dela não era Anísia Floresta? Então a Dionísia Gonçalves Pinto, ela colocou esse nome inclusive pelo medo de ser questionada. É interessante se vocês quiserem dar um Google, não agora, né, que hoje é sábado, mas um dia que vocês estiverem de meia-noite a 6 acordados, percebendo que ela muda inclusive o nome dela original para além do pseudônimo, colocando o nome do marido. Porque isso era uma forma de respeito. Então, louco isso, né? Então, quer dizer que se eu der essa aula agora, eu vou me apresentar, nem vou colocar Paloma, imagina? Paloma da segunda-feira ser vista como tudo isso que eu tô falando aqui. Então, as mulheres, elas tinham, inclusive, que criar pseudônimos para poderem trazer a sua opinião sem essa censura, sem o medo do reflexo disso, socialmente falando. Tem até mulheres que se vestiram de homem, né, para ir lutar na guerra, porque não era possível. Exatamente. Perfeito. E muitas vezes também ela pode ter utilizado isso perante a sua própria sociedade da época, em função de discriminação, em função do quê? Em função de coisas que poderiam acarretar outros problemas sociais, inclusive, no qual ela pertencia. Exatamente. Então, o pseudônimo naquele momento, ele é um paradoxo, trazendo uma referência, uma sabedoria àquela que está colocando afora o seu pensamento. Porque o seu pensamento naquele momento era de trazer empoderamento para a mulher, empoderamento social a todos os que estariam ali presentes e, principalmente, uma condição de manter uma condição além de ser a senhora da vez. Exatamente. Gente, vocês são muito legais. Queria convidar quem tá mais quietinho aí no fundo, tá? Fica à vontade para fazer um comentário, né, para falar alguma coisa, enfim. Bom, por gentileza. E aí vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos, né? O que traz a riqueza dessa obra é o que a gente chama de intertextualidade. O que é a intertextualidade? É a coxa de retalho. É como se eu tivesse uma coisa construída de forma colaborativa. Então é muito doido isso, né? Uma mulher que a gente estava falando, não tinha acesso à educação, mas ela sabia tanto. Então, culturalmente, as informações históricas eram saberes, né? Então, por exemplo, se a gente chega lá, quem ia ao teatro, quem ia ver as artes, esses saberes sim eram difundidos. Então, trago aqui alguns exemplos do nosso livro sobre como ela traz referências históricas que nos engrandecem. Fala assim, caramba, é verdade, não tinha pensado nisso. Pessoal, se a gente fosse hoje, né, para o Egito, a gente está falando de mulheres ou homens por trás das grandes pirâmides? Mas vocês acham que foi sempre assim? Então, olha que legal. Aqui, a mulher no Egito, ela era vista como autonomia. Não era só o homem que era ligado à pirâmide. Se a gente chegar lá, as pirâmides eram das mulheres também. A maior, perfeita, a maior, a pioneira, né? Cleópatra, faraônica, né? Então a gente tem esse lugar aí da mulher muito empoderada, muito segura de si, muito poderosa, também inclusive na mitologia. Quantas foram as mulheres cheias de poderes, né? Com o poder da sedução, o poder do empedramento, né? Então, né? Também, então vou te tornar pedra, vou... Tão interessante isso. Agora, quando a gente pega a Grécia, é o objeto de beleza, né? As formas perfeitas, mas ainda assim um lugar de quem é o parâmetro, quem é que tá vendo? E aí a gente pensa em Roma, né? Essa figura política e pública que também tinha um lugar, até porque ela acompanhava o marido. Então, interessante a gente pensar nessa relação que muitas vezes acompanha as pessoas de poder, mas não tem acesso à formação educacional. Por que eu quero ser a primeira-dama? Só porque primeira-dama é o nome que a gente dá para quem é? Mas eu quero ser a primeira-dama mais do que isso.
porque senão eu me reduzo a um objeto de símbolo. Tô aqui do lado, tá? Mulher europeia, pensando aí nessa comparação, aqui a gente puxa, né, essa relação que você falou. A mulher europeia era muitas vezes vista como a valorizada, enquanto as mulheres negras do período da escravidão eram vistas como as que não tinham função, elas só estavam no cuidado, elas empobreciam intelectualmente as nossas filhas. E a gente chega aí, né, nesse exemplo principalmente do Brasil, que seria relacionado às amas de leite. Então, muitas vezes, quando a gente vê a crítica da Nísia sobre isso, o que se destaca não é só o desejo das crianças de irem para a escola, mas o desejo de irem para a escola para que elas não fiquem ociosas com quem não acrescenta. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Sim? Por favor. E aí eu trouxe uma imagem para a gente trocar uma ideia aqui, que é uma imagem bem legal, né? Vocês já viram essa foto? Essa foto poderia resumir o Brasil inteiro? Há tanta semiótica, né? Tantos elementos, tanto simbolismo dessa foto que às vezes não consigo nem por onde começar a falar. Vamos começar então. Se a gente não sabe nem por onde começar, vamos começar. Por onde que a gente começa a falar? Eu acho que essa foto retrata um projeto político de embranquecimento da nossa sociedade. Por que um projeto político de embranquecimento? Porque as pessoas brancas tentaram, né, provar cientificamente que pessoas brancas são mais civilizadas, mais evoluídas intelectualmente que pessoas pretas. Legal. Um projeto político no nosso país. Legal, a ideia do sistema. Gente, aqui eu tenho uma fotografia bem próxima do contexto desse livro. E aí essa fotografia, ela traz esse lugar aí de calma, Nísia Floresta realmente é uma grande pessoa, esse livro é um grande livro, mas, sutilmente, depois de toda essa rica discussão, vale a pena fazer uma ressalva. Vale a pena dizer que, às vezes, temos aí falhas de linguagem, falhas de abordagem, falhas de preconceito, que são intrínsecas, talvez, a esse contexto cultural em que ela vivia. Então eu trouxe essa foto aqui para a gente ver como muitas vezes as mulheres negras eram indispensáveis. E não só indispensáveis como a gente pensa hoje. Quem vai ficar com meu filho para ir para a escola, para ir trabalhar? Não é só o lugar de não deixa a criança se matar. É todo um lugar de afeto. De confiança. É todo um lugar de construção de quem você é, no que você acredita e quem você vai ser cuidando do outro futuramente. Porque se o homem era visto como provedor, o cuidador, né? Onde que ele aprendeu isso? Ele aprendeu a cuidar nesse outro lugar. Então vale a pena a gente falar, Nísia, vem cá. Calma, né? Você tá certa, mas vamos empoderar com mais tranquilidade, senão a gente acaba fazendo o 8 ou 80, e aí essas escolas que a gente está tentando alcançar, elas vão ainda ser destinadas a mulheres brancas. Pensando nisso, o contexto do trabalho feminino no Brasil, então a mulher era vista como alguém ociosa, e esse ócio que pra gente é tão desejado hoje, eu só queria descansar, é um ócio que naquela época ele limitava as possibilidades, né? Então o ensino acadêmico nesse sentido, ele nos tiraria desse lugar do ócio, que é um ócio pouco criativo, pouco produtivo. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem desfrutar do ócio? Vocês, se tiverem num tempo ocioso, um dia livre, vocês necessariamente fazem alguma coisa ali legal e... Pessoal, muito louco isso, né? Como que as nossas crianças, aos 7 anos de idade, e aí eu falo até das mulheres, as nossas crianças aos 7 anos de idade, elas nadam, falam inglês, tô falando aqui da classe média, né? Que quer dar tudo pra criança pra ela ser uma máquina aos 10 anos. Mas peraí,
A criança, às vezes, mesmo a gente tendo conquistado esse lugar da mulher agora na escola, da mulher agora no mercado de trabalho, mas a gente também está muito condicionado a essa lógica capitalista da reprodução e da produtividade. Então, será que nós conseguimos ficar tranquilos num sábado à noite? Ou, faltando 2 semanas, 3 semanas para o Enem, vocês vão falar, ixi, estude enquanto eles dormem. Então, legal a gente pensar nisso, o paradoxo da busca e da perda do ócio. Antes a gente era muito ocioso, a gente queria sair desse ócio para ir para um lugar de produtivo. Agora a gente está começando a alcançar o lugar dos saberes e dos acessos, e a gente esqueceu também que a gente pode se permitir equilibrar. Porque senão, o que vai acontecer? E agora eu venho um pouquinho, né, para os dias atuais. A gente vai ter o adoecimento das mulheres. Porque elas continuam fazendo tudo aquilo que a Anísia criticava, embora a gente tenha mais acesso à educação. E se a gente não for cuidada e lembrar lá dessa lógica de quem cuida, a gente vai adoecer. Mas eu queria fazer um comentário sobre ócio e produtividade, porque essa é a minha visão particular, mas no geral, nessa sociedade onde nós sempre adiamos o ócio com as pessoas que não querem trabalhar, existe um sabotar, uma tentativa de muitas pessoas esconder, se descansar durante o trabalho. Nós não podemos falar que na sociedade não existe ócio, mas a sociedade tenta marginalizar só isso. Mas todo mundo em sua alma quer alcançar. Que legal sua fala, bonita sua fala, né? Da nossa alma querer alcançar esse lugar do ócio, do prazer, né? Dos relaxamentos, né? Que legal, eu posso tranquilizar, eu posso respirar. Muito legal. Você me conta um ócio seu, só de curiosidade. O que você gosta de fazer quando você tá no seu momento de ócio? Quando eu tenho que fazer nada, eu acho que descansar, jogar. Assim. Legal. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque antes a gente tinha o ócio, né, de ir ao teatro, de ir... Só que hoje o nosso ócio, ele é muitas vezes descansar para trabalhar de novo ou para recuperar o que eu estou cansada, né? Às vezes, muitas vezes as pessoas confundem o ócio com fazendo alguma atividade produtiva. Então, por exemplo, gente que coleciona, sei lá, um livro para ficar lendo, porque tipo, você lê, você tá produzindo Exato. sabe? Então, as condições materiais e acho que o sistema financeiro que a gente vive nos força a sempre estar produzindo. Mesmo no ócio, a gente está fazendo algo. Por exemplo, outro exemplo, sabe aquelas atividades de fazer argila? Uhum. Você está fazendo um vaso, você pode, sei lá, colecionar ou vender, sabe? Você está produzindo alguma coisa. Sim. Então, o seu ócio mesmo assim, é conduzido a produzir algo. Muito legal. Gente, é muito legal essa fala de vocês, justamente porque quando a gente está lá no século XIX, analisando essa obra, com os objetivos, inclusive, da mulher no ingresso à educação, eu não posso tirar o fato de que nessa mesma época, na Inglaterra, o que estava rolando? A Revolução Industrial. Então, a gente queria alcançar os saberes pela emancipação, que foi um tópico que a gente já viu. Mas essa emancipação ela é condicionada a um outro objetivo. Por isso a importância de a gente o tempo todo não se perder no meio do caminho. Porque a gente vai conquistando grandes poderes e com eles grandes responsabilidades. Mas não é só isso. Bom, por favor, Teté. E aí eu queria pedir desculpa, né? Que acho que eu fui colocar aqui a imagem, aí cortou o E, ficou meio espanhol, ratatá. Mas, gente, para terminar esse nosso encontro, discutindo aí um pouquinho, eu não podia perder a oportunidade de trazer ela, que não morreu, Odete Roitman. Quem assistiu Vale Tudo? Alguém assistiu, ouviu alguma coisa? Quem é Vale Tudo? Ou melhor, o que é a Odete, essa personagem, né, em Vale Tudo? Quais são as discussões? E como você vê, por exemplo, a mulher representada? E aí eu penso em personagens como a Raquel Thaís Araújo, uma mulher negra que se empoderou vendendo sanduíche na praia até conseguir entrar lá, criar seu restaurante, sofrendo o tempo todo desafios, né? Tenho ali
outras mulheres sendo retratadas de outras formas, a Heleninha como uma pessoa dependente, química, né, e tal. Mas o que você acha sobre a Odete, que é essa nossa grande bilionária? Ela é como se fosse, né, imaginei aí o presidente do Itaú, um cara grande, né, um cara bem estruturado, só que pensando na liberdade da linguagem, pensando, né, nos tempos modernos, o remake dessa novela trouxe uma mulher. Geralmente ia ser um homem, mas aqui é uma mulher. E aí, pensando nisso, as mulheres podem ocupar o papel de grandes empresárias e bilionárias? Ou ainda não? Poucas? O que tu acha? Você gosta da Odete? Ou você acha que ela é um monstro? Ela faz... Ela é ela, né? Tipo, ela é uma empresária, meio que é colocada como todas as empresárias, né? Seja o homem ou a mulher. Ela literalmente faz valer tudo pra subir, independente de quem seja, por cima, por lado, por baixo. Ela só quer subir. Gente, olha que legal isso. Gostei, como é que se chama? João trouxe aí um olhar dele, né, de telespectador. Como nem todo mundo conhece a referência, achei que fosse importante sensibilizá-los, falar um pouquinho da novela. Mas ele fala desse ponto de vista até de... Às vezes a gente fica com raiva dessa protagonista. Porque ela age como um homem no estereótipo, né? De fazer o que tiver que ser feito para chegar ao poder. Também demonstra muito para quem as leis são válidas no Brasil. Exato. Ela tem muito dinheiro. Ela é liberta das leis e do papel que normalmente as pessoas comuns têm que seguir na sociedade. Perfeito. E aí, pensando nisso, nesse lugar ocupado, eu venho agora um pouco da minha experiência pessoal para a gente, né, partilhar um pouquinho dessa oportunidade, para dizer que eu sou uma mulher brava. Sempre fui uma mulher brava. Apesar de ser uma palhaça, falar um monte de besteira. Mas brava em que sentido? Gente, é difícil você ser uma mulher que, pô, ninguém da sua casa fez faculdade. Você tem que criar essa armadura. Às vezes você, né, faz escolhas sociais, culturais, né, ou algumas que nem são escolhas, que te levam para um lugar também de questionamento, né, de pessoas atacando pedras para vocês. Então, às vezes a gente cria essa braveza da Odete porque senão a gente toma porrada. E aí, sabe o que eu ouço ao longo, né, desses meus 30 anos? Eu ouço que, mas ela é muito brava. Mas se eu fosse um homem, eu seria assertiva. Nossa, que cirurgiã, que fala cirúrgica, que legal. Nossa, ela é muito boa, ela é... Então eu trouxe pra gente um trecho da dramaturgia brasileira pra gente pensar nos desafios e limitações da Anísia. E aí, pra quem tá muito focado no vestibular, não esqueçam, a intertextualidade é válida, mas não hablem sobre muitas referências além do livro, numa questão do livro. Porque senão um corretor que está lá lendo de cima para baixo, numa visão bem rápida, quase de algoritmo, para identificar a palavra-chave, ele acha que você se perdeu no personagem. Então, como eu quero trazer essa oportunidade de aula para vocês pensarem muito fora da caixa quando lerem ou estiverem terminando esse livro, aqui cabe intertextualidade. Na redação cabe intertextualidade. Nas questões, façam intertextualidade com a história e com a geografia, porque isso fundamenta o contexto do livro. Beleza? Então, por favor, vamos ver esse vídeo. Tá baixinho demais. Um pai ausente, como quase todos. Um exemplo de sucesso. Provedor, com certeza. Você não me amar se eu fosse pai. Muito obrigada. Gente, eu até arrepio. Ele é o filho dela. E aí, o que acontece? Odete é essa mulher que tá ali na luta do mercado de trabalho, do poder, né, das questões ali e tal, que geralmente eram típicas dos homens. E ela é odiada por nós e pelos filhos e pela família por assumir esse lugar. Mas aqui
No roteiro da Manuela Dias, nesse remake, há uma provocação interessante. Eu não nasci para ser mãe. Eu não nasci para ser pai. Porque se eu fosse pai, vocês iam me amar. O cara que traz o sustento para casa, o cara que é firme, o cara que resolve características típicas da masculinidade, né, da proteção. Mas como eu sou mãe, vocês me odeiam. Porque vocês queriam que eu falasse de outra forma com vocês. Porque vocês queriam que eu ficasse em casa no sofá igual a tia Celina, que é a irmã dela, né, que cuida lá dela. Vocês queriam que eu ficasse no sofá lá, paparicando, mas não, eu fui lá, eu fui lutar, eu fui ganhar dinheiro, eu fui aprender, eu sou empoderada, e é por isso que esse lugar não me cabe. Então, pessoal, eu queria... Tem ainda algum tempinho da aula, 10 minutinhos, só para mostrar expectativas aí de análise de questões para vocês, mas eu queria também trazer uma mensagem pessoal para tocá-los nesse meu lugar de oportunidade. Às vezes a gente entra em caixas ou busca entrar em caixas, a gente quer entrar na caixa, mas cuidado, porque esses lugares das caixas, eles são lugares que não necessariamente a gente precisa desejar estar. Então vocês, né, que vão ser mães, pais, amigos, professores, psicólogos, o que vocês quiserem ser ou já ser, né, já se tornarem, enfim, por favor, não esqueçam disso. Não esqueçam de que vocês, antes de serem mulheres, homens, professores, pessoas sem qualificação profissional, técnica, né, de faculdade, vocês são pessoas que lidam com pessoas. Por isso que no início da aula eu falei que eu queria me apresentar como professora. Porque eu sou gente que está formando gente. E para além de toda a representatividade das mulheres, do empoderamento necessário para que a gente consiga, sim, alcançar a igualdade, não esqueçam disso. Não esqueçam que vocês também são pessoas. E talvez se desde o princípio a gente fosse visto lá no início da sociedade, todos como pessoas, a gente teria menos esses desafios, né? De quem é criticado por ser algo, de quem não tem acesso a. Então, fica uma mensagem pessoal para vocês, né? Baseada aí na Odete Reutemann, de também valorizem o que vocês são. Sejam gratos, né? Não, eu consegui isso aqui, eu consegui aquilo ali. Mesmo que não seja uma caixa que a sociedade está falando, uau, que caixa legal. Então, não deixem de seguir os sonhos de vocês, de respeitar os pares de vocês, as pessoas que estão do lado da gente, mesmo sem saber quem é o cara crachá dela. Porque pode ser mulher, pode ser diretora, pode ser o que for, mas a gente está lidando com pessoas e isso é o que a educação me trouxe, me traz, está trazendo para vocês nesse encontro de hoje, nessa partilha. Então, bora aí acreditar, né, por mais difícil que seja, nesse potencial de transformação. E aí, para dar um spoiler do que vocês podem encontrar aí em alguns vestibulares, pensando em literatura e gênero, com base na análise do Opúsculo Humanitário de Nízia Floresta, discorra sobre o papel da escrita feminina no Brasil no século XIX, como um ato de transgressão, e a principal reivindicação da autora para a emancipação da mulher. Todo mundo consegue trocar essa ideia aqui, depois da aula de hoje? Então, o que a gente vai falar? Transgressão do ponto de vista autoral, transgressão do ponto de vista social. Foi um livro publicado quando as mulheres não tinham nem acesso à escola, não tinham acesso a lugares de poder. Então, desse ponto de vista, a literatura vem como um palco, vem, né, como um lugar de ampliação de saberes, de denúncia, de crítica social, algo que dialoga bastante com esse século XIX, com as escolas literárias que podem aparecer aí como relação de questão. Então, às vezes, como é que o vestibular traz isso? Ele vai trazer uma questão de literatura, um período histórico, uma escola literária, que pode ser ali o realismo ou não, e aí ele vai trazer um trecho dessa obra para que vocês falem sobre isso. Então lembra de toda a nossa discussão, lembra desse lugar de transgressão, do próprio fato de ela ser um pseudônimo. Então, às vezes, todos esses detalhezinhos que parecem sutis, quando a gente coloca numa resposta, a gente comprova. Gente, era tão desvalorizado que ela teve que criar um pseudônimo. Por isso a transgressão. Tá bom? Segunda questão. Nízia Floresta defende que a educação é a base da verdadeira moral e civilização. Apresente e analise os principais argumentos da autora que justificam a necessidade de uma educação feminina equiparada, né, comparada de forma igualitária
a masculina no segundo reinado, citando trechos que evidenciem essa tese. Então aqui, pessoal, lembrar sempre dessa história do, peraí, quem tinha esse lugar no segundo reinado? Eram só os homens? E quando as mulheres passam a ter, são todas? E aí vale a ressalva dessa crítica, né, dos trechos de que, peraí, as mulheres não devem ficar sob esse manto da escravidão, as crianças não devem ficar com essas mulheres ociosas, devem ter outras oportunidades. Então pensar um pouquinho na história da educação como um passo de formiguinha e que mesmo quando alcançou certa igualdade, ainda foi limitado. E por fim, pensando ali numa questão de crítica social e contradição, embora considerada uma precursora do feminismo, Nízia Floresta mantinha contradições em seu discurso, especialmente ao criticar a convivência de crianças brancas com as amas de leite negras. Analise essa crítica à luz do contexto escravocrata do século XIX, destacando a tensão entre o pioneirismo abolicionista e os preconceitos raciais presentes na obra. Se cair uma questão dessas, façam um pix pro meu celular, tá? Porque vai ser um presente. Eu acho que vocês aí, para além de tudo que eu trouxe, trazem uma bagagem muito rica. Acho que vocês têm opiniões, né, muito fortes, alguns que se posicionaram menos, mas a gente vê nos olhinhos, né, quando vocês balançam a cabeça que tá dentro ali, né, de uma coerência, de um entendimento. Então eu queria desejar um excelente fim de ano para vocês. Vou ficar aqui na casa mais algum tempinho, se alguém quiser trocar uma ideia, tirar uma dúvida específica sobre o livro, sobre alguma questão de literatura. E queria também, né, desejar a vocês aí, né, muita sorte e muito empoderamento para continuar acreditando no diálogo. Porque às vezes, para evitar o conflito, a gente não assume esse lugar do microfone, a gente se esconde, né? Então, sejam vocês, assim como Nízia, transgressores da realidade de vocês. Saiam do anonimato das redes sociais e coloquem a cara para jogo, falem sobre o que vocês acham que é importante, combatam preconceitos, combatam, né, falas que podem ser ali limitadas, porque se a gente não acreditar nesse diálogo, nessa troca, a gente vai ser condicionado a livros como esses por muito tempo. Obrigada, gente!